Exatamente. E só agora, né, depois de tantos casos. Então a gente precisa falar sobre isso. Então eu Uhum. trouxe um convidado bem especial aqui para o CNN Plural hoje, que é o Marcel Diego Tonini, que ele é pesquisador do Centro de Referência do Futebol Brasileiro do Museu do Futebol. Marcel já está na linha, seja bem-vindo ao CNN Plural. Olá, bom dia, Letícia e Nonato. Um prazer estar com vocês, apesar do motivo triste. Exatamente, Marcel, mais um caso. A gente quer. Às vezes as pessoas ficam falando, nossa, toda hora a gente falando de racismo e racismo, mas infelizmente o mundo não ajuda, os casos estão aí e a gente tem que falar. Marcel, como o Nonato disse aqui no começo, é mais um caso, quase 10 casos de racismo a uma única pessoa, ao Vini Júnior, fora os outros jogadores que também já foram vítimas de racismo. Na sua visão, por que dessa demora aí para tomar providências concretas, atitudes claras contra especificamente esse caso do Vini Júnior? Porque só agora que a gente está começando a ver uma pequena movimentação, mas nenhuma atitude tomada pelo futebol espanhol. Exato. Eu acho que em primeiro lugar é entender que esse fenômeno é muito complexo, né, e que, na verdade, as instituições, elas são racistas, né, então, dentro, né, delas, isso não é uma questão relevante, e é por isso que essas entidades fazem muito pouco e fazem só por uma cobrança social alguma medida de combate ao racismo. E na prática mesmo, né, Marcel, elas não produzem resultados, infelizmente, né? E eu até chamava atenção aqui que vários outros atletas também já sofreram esse tipo de discriminação lá na Espanha. Mas se a gente ampliar aqui o nosso escopo, não fica restrito só à Espanha, né? Nas partidas aqui de Libertadores da América, volta e meia a gente tem sul-americanos imitando macacos para os brasileiros o tempo inteiro. Aqui no Brasil nós tivemos o caso do Aranha, que inclusive foi entrevistado aqui mesmo na CNN Rádio também, que foi xingado num jogo do Grêmio contra o Santos há alguns anos, uma coisa horrorosa. Eu lembro que ele deu uma entrevista super emocionado, falando da agressão e da dor que ele sentia em cima daquilo. É mais um cenário, né, Marcel, que dá a impressão de que no estádio pode tudo e as punições na prática não se concretizam, né? Exato. Isso foi bastante importante você dizer, né, que esse é um fenômeno que acontece não apenas na Espanha, não apenas na Europa, não apenas na América do Sul, mas também no Brasil, né? Então, em todos os lugares isso acontece, né, com as suas peculiaridades, mas, enfim, as medidas vêm sendo tomadas há cerca de 15 anos e elas têm se mostrado inócuas, né? Então, assim, não adianta entrar com faixa, não adianta dar uma pena financeira para o clube, né? Nem mesmo, por vezes, eliminar um clube, como foi o caso do Grêmio, né? Porque esses casos voltam a acontecer, né? Então a gente precisa de novas medidas para combater essa questão tão importante. Marcel, por que você acha que o Vini Júnior tem sido, né, alvo tão constante desses ataques racistas, desse ódio todo da torcida? Qual que é a sua avaliação a respeito disso? De ele, né, ter sido esse alvo, afinal, a gente sabe que, enfim, temos muitos jogadores negros lá fora. Por que o Vini tem se tornado esse alvo tão constante? Essa é uma importante questão, né? Eu entendo que, em primeiro lugar, é porque se trata de um jogador com talento acima da média, né? Então isso é um motivo para atacar essa pessoa, né? Eu acho que uma outra questão também importante de se entender é o fato de que o tom de pele dele é bastante retinto, né? Isso também é bastante nítido com relação a pessoas que são iguais a ele, né? Então essas pessoas sofrem mais esse tipo de violência do que pessoas que têm um tom de pele, embora negro, um tom mais claro, né? E o fato, né, também é importante de ser dito, de que ele tem enfrentado essas situações, né? Então, assim, quando um atleta, né, no caso, uma pessoa comum, ela enfrenta esses casos, ela é como se fosse um alvo que os racistas falam, nossa, temos que atacar mais porque a gente tem que vencer essa pessoa, a gente tem que colocar ele no lugar dele, e não é o caso, né? Então, assim, ele tem sofrido bastante, assim como no passado outras pessoas sofreram, como, por exemplo, o Aranha, como o Paulo César Lima, o Paulo César Caju, né? Enfim, são pessoas que enfrentam o racismo de frente
e que, por vezes, acabam sofrendo as consequências dessas atitudes, né? Letícia, você veja onde o Marcel foi, no Paulo César Caju, lá dos anos 70. Esse racismo já estava ali presente e não mudou nada. A gente está em Não. 2023, Letícia, mais de 50 anos. Não mudou nada, até eu queria já emendar nesse, porque os especialistas dizem, né, queria até te ouvir sobre isso, Marcelo, que o futebol ele reflete as relações sociais de uma sociedade. Né? O futebol criado pelos ingleses, no começo só aceitava a gente da elite, demorou alguns anos para que operários, negros, a galera, pessoas da periferia pudessem virar jogadores, e muita gente se acendeu nesse meio, mas o que a gente vê hoje ainda, né, ainda é o reflexo de um racismo estrutural no futebol. Você queria saber se você também vê por esse lado, né? A gente vive dentro de campo aquilo que a gente infelizmente vive fora dele. Exato, é exatamente isso que acontece, né? Se a sociedade é racista, não tem como uma de suas práticas culturais também não manifestar esse tipo de fenômeno, né? Então, isso era de se esperar, infelizmente, que isso também se reproduzisse dentro do futebol, no caso, mas pode ser dentro do esporte como um todo, né? E para entender isso, é necessário olhar para dentro da estrutura desse esporte, né, como um todo. Então, assim, a gente identificar que se tratam de entidades comandadas desde sempre por pessoas brancas de uma determinada classe social, né, e que isso já é um motivo suficiente para que as pessoas negras sofram mais, né? Então elas não têm espaço de atuação, não têm espaço nem mesmo para se colocar, para ter voz, e aí o que a gente vê diante de uma situação secular igual a essa é situações como a do presidente da Liga Espanhola, né, ainda, ao invés de combater os racistas, ainda atacar a vítima, no caso, que foi o Vinícius Júnior, né? Então, assim, esse tipo de fenômeno só mostra como toda a estrutura, ela se mantém branca, racista, né, e de uma certa forma indiferente a essa questão, né? Então, é preciso a gente trabalhar para que mais pessoas negras consigam atuar em novos postos, né, dentro dessa estrutura, dentro desse universo profissional, né? Então, quando a gente fala de negros no futebol ou negros em qualquer outro esporte, a gente vai ver a atuação deles esbarrando até a de atleta. A gente não consegue ver eles superando essa linha racista, se tornando treinadores, se tornando gestores, se tornando até mesmo jornalistas negros, né? Então são muito poucos e essas pessoas elas têm que não só ter lugar, né, para atuar nesses lugares, como elas têm que ser incentivadas, tem que haver um processo de formação, de qualificação, né, que possibilite elas a atuar em novos postos de trabalho. Marcel, você citou aí o presidente da Liga, né, o Javier Tebas, que ele disse que o Vinícius não podia falar porque ele não sabia o que a Liga estava fazendo, que a Liga trabalha, etc, etc. Só para fazer um parênteses melhor, aqui, né? vai se informar melhor. Só fazer um parênteses aqui, ele é apoiador de um partido de extrema-direita lá na Espanha chamado Vox. Então, me parece que não tem nem o perfil para tentar combater esse racismo contra os jogadores, seja o Vinícius Júnior, seja qualquer outro. Mas, ô Marcel, por onde passa a gente tentar minimizar e depois tentar acabar com esse racismo no futebol? É pelo papel da imprensa, dos jornalistas esportivos, os próprios jogadores? Qual é a tua impressão para a gente tentar minimizar isso? Porque se um time, por exemplo, como o Real Madrid diz, nós não vamos mais continuar o jogo aqui, não daria nada para o Real Madrid, mas acho que chamaria muita atenção do mundo. Se o PSG, se o Manchester City, se um Palmeiras, se um São Paulo, se um Corinthians decidissem não jogar em solidariedade contra o racismo, talvez tivesse um significado bom. Não falta também um pouco de engajamento maior do mundo do futebol? Patrocinadores também, né? Também, Acho que é importante. também. Exatamente, falta um pouco de tudo, né? Acho que são muitos fatores que a gente pode elencar aqui para iluminar a questão, para tentar combater de uma maneira diferente e melhor, né? Então, assim, é isso, né? Então, os patrocinadores podem deixar de patrocinar times que não fazem nada, né? Pessoas que cometem atos racistas, atos xenofóbicos, machistas, etc.,
Os clubes também têm que atuar para além de mensagens em redes sociais, né? Porque isso é muito nítido hoje em dia, mas parece apenas ou mesmo em alto-falantes dentro dos próprios estádios, né? Isso parece apenas uma medida para falar, olha, fizemos alguma coisa, do que, na verdade, é algo que é uma preocupação genuína dessas instituições. Isso vale para as federações também, para as ligas, né? Então, assim, é preciso trabalhar melhor essa questão, né? E voltando a uma pergunta sobre o Vinícius Júnior, por que ele tem sido recorrentemente também alvo dessas manifestações, tem a ver com essa questão, justamente porque ele está abandonado pelo clube, pela federação, pela liga, né? E isso também o coloca a todo momento diante do racismo, né? Então, assim, outra medida bastante importante, que infelizmente não acontece, é a gente ter entidades que se colocam no lugar para combater esse racismo e responder por essas pessoas, né? Então, assim, fora do Brasil e aqui dentro, existem essas entidades, né? Então, existe a FAIR, existe a Kick Out, enfim, aqui no Brasil existe o Observatório, são entidades que combatem o racismo e que poderiam atuar de uma maneira a colocar como um escudo contra esses jogadores, né? Então, ou seja, uma entidade coletiva que fale pelo jogador para evitar justamente que ele esteja recorrentemente na mídia, tendo que responder perguntas por vezes duras de jornalistas, justamente porque, né, existe um clubismo, existe uma defesa do país, etc., né? Então, assim, isso é algo que seria bastante relevante na questão, né? O próprio, dentro do jornalismo, os jornalistas poderiam falar mais dos casos, mas não apenas falar, né, mas também cobrar das entidades melhores respostas, né, impedir que pessoas que cometam atos racistas dentro, né, dos programas esportivos continuem atuando. E uma outra questão bastante relevante nesse sentido é a gente refletir sobre as punições, entre aspas, severas, né, que tem sido a tônica aí há uns 15 anos, ou seja, a pena em dinheiro, jogos com portões fechados, né, a exclusão, o banimento de um torcedor por um ano, por exemplo. Essas medidas elas têm sido tomadas, mas isso não tem tido efeito prático, o que mostra que a gente precisa né, dar um passo além. Então, assim, e eu entendo isso. De que maneira a gente pode atuar tanto na formação de base desses atletas, né, para que entre eles esse fenômeno aconteça de uma maneira menos frequente, né, mas com relação à torcida cobrar que essas pessoas que são identificadas, e isso é fácil de identificar com essas arenas totalmente vigiadas de hoje em dia, com câmeras, com controle de ingresso, etc., que essas pessoas participem de programas sociais antirracistas de entidades que combatem o racismo, a xenofobia, etc., né? Porque a gente precisa também reeducar essas pessoas e não apenas banir elas, né? É como a discussão, por exemplo, da pena de morte, né? Você matar alguém não está inibindo que violências continuem acontecendo numa sociedade, né? Então, enfim, são uma série de medidas que a gente pode adotar. E dentro delas, outra que me vem à mente agora é justamente a questão da pena pecuniária, né? Ou seja, essa punição que fala, olha, o tal clube, tal federação vai ter que pagar X de dinheiro, para onde vai esse dinheiro? Né? Esse dinheiro deveria ir justamente para essas instituições que combatem o racismo, para que elas promovam mais ações contra esse fenômeno e que a gente possa, então, melhorar enquanto sociedade, enquanto humanidade. Marcel, é claro que tudo isso que a gente está discutindo e toda a manifestação que a gente teve do governo brasileiro, inclusive com uma manifestação na volta, né, do presidente Lula do G7, ele fez ali uma fala, ele abriu a fala dele justamente se solidarizando com o Vinícius Júnior. Tivemos também ontem o governo brasileiro emitindo uma nota interministerial com diversos ministérios cobrando atitudes do governo espanhol, mas eu queria saber a sua avaliação sobre o que acontece aqui no Brasil. Se de alguma forma a gente está também combatendo
combatendo esse racismo dentro de campo ou se nós também estamos longe, por exemplo, de sermos um exemplo para o mundo. Qual que é a sua avaliação sobre as punições aqui dentro do país? Olha, eu acho que a gente ainda está bem longe de ser um exemplo para o mundo, né? Porque, afinal de contas, em 50, quando a gente sediou a Copa, a gente tentou mostrar esse exemplo, não fomos um fracasso diante das consequências, né, da derrota brasileira para o Uruguai. Em 2014, a gente tentou também se colocar para o mundo como a Copa contra o racismo e aconteceram mais de uma dezena de casos durante a Copa aqui. E agora, recentemente, né, no ano passado, salvo engano, a CBF lançou aí mas isso fruto, né, de uma cobrança social, sobretudo do Observatório da Discriminação Racial no futebol, né, dirigido aí pelo Marcelo Carvalho, por uma cobrança que vem desde 2014, né, uma atuação constante. Então a CBF lançou uma cartilha que, enfim, né, perante o que a gente não tinha, está ótimo, mas a gente precisa ver isso em ação. Né? Então, assim, recentemente tivemos um caso na Arena Corinthians de discriminação contra pessoas LGBT e o que foi feito diante disso? Para onde foi essa discussão? Né? Então, assim, esse é um exemplo apenas do que acontece no Brasil, né, que vem acontecendo há mais de 2 décadas e a gente não vê nada acontecer contra o Corinthians, no caso, mas são muitos os clubes que também fazem vista grossa contra atitudes de seus torcedores e funcionários. Marcel Diego Tonini, pesquisador do Centro de Referência do Futebol Brasileiro do Museu do Futebol, muito obrigado, por conversar conosco aqui na CNN Rádio. Um bom dia aí para você. Muito obrigado, sempre à disposição. Bom dia. Bom dia, Marcel.